Cuida, galera, esse é o terceiro episódio do nosso Como é que Pode? É uma nova ferramenta de comunicação política aqui no nosso Ceará. Hoje eu estou aqui acompanhado do Cid Clay, né? Nosso professor, nosso colega aqui de bancada, né? Nossa amiga Vilene, por questões de saúde, não está com a gente aqui hoje, mas logo está de volta. Deus quiser, né? Melhoras aí para nosso colega. Estamos aqui no nosso terceiro, estamos aprendendo a cada dia mais e estamos torcendo aí para que você acompanhe a gente. Aprendendo e ensinando, isso é a vida, o cotidiano é isso, né? Hoje a gente está tendo a alegria de receber aqui um amigo irmão, né? Um cara que eu quero um bem danado e faz tempo. O Arthur Juvencio de Freitas, nosso Arthur Freitas, mais conhecido. O Arthur hoje é conselheiro tutelar de Fortaleza. O Arthur é segundo secretário do Conselho Estadual de Juventude. É secretário-geral da Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza. E é fundador do Instituto de Ativismo Comunitário de Fortaleza, Rede Mobilize. Eu sei que faltou muita coisa, mas eu falei alguma mentira aqui, Arthur? Não. Tudo isso aí tá no critério de hoje, no currículo também. No dia na conversa aqui a gente vai falar um pouco também da trajetória. A gente fala de cada uma dessas coisas, né? Mas eu queria que tu desse uma saudação inicial, olhando para a galera ali e falando quem é o Arthur para o Arthur, né? Como é que tu hoje consegue conceituar um pouco da tua caminhada e da tua trajetória? Show de bola. Meu nome é Arthur Freitas, né, como o Jairo já colocou. Me considero hoje um jovem, né, sou jovem ainda, 28 anos, um jovem que busca um mundo melhor, especialmente uma Fortaleza melhor para nossas crianças e jovens, mas também para as famílias dessas crianças, né? Foi o que a gente debateu muito no processo da campanha. E um jovem sonhador, lutador, né, que tem uma trajetória com as entidades sem fins lucrativos de Fortaleza, com o terceiro setor, né, como a gente chama, e na política também, né, sou viciado, fanático por política, e a gente está aqui para conversar um pouco, né, sobre esse intermédio e aprender, né, com as peças, com as autoridades que estão aqui presentes, né, os futuros aí, os futuros... O Cid Clay ensina muito aqui. Secretários de estados aí, né, deputados, prefeitos, governadores. Então a gente está aqui para aprender e conversar um pouco sobre isso. O senhor atendeu a vossa prece, é uma prece, né? Arthur, comendo castanha, gente. Agora não é castanha. Pegaram pesado comigo aqui. Arthur, como é que está funcionando hoje o Conselho de Juventude Estadual? Boa, vamos lá. Jairo, o Conselho... ele passou 8 anos desativado, né? E aí a gente, no ano passado, teve uma mobilização da sociedade civil e também da Secretaria de Esporte e Juventude na época, né? Era junto ali. E a gente articulou a volta, né, desse conselho. Foi uma mobilização muito grande, foram mais de 130 entidades que participaram do processo, né? No final, 74 foram aptas. E hoje a gente está com uma turma boa, né? O conselho hoje é presidido pela Kilvia Cristina. Estou lá na mesa diretora, né, como segundo secretário. E agora a gente, né, tá nessa missão, né? A gente acabou de junto com a Secretaria de Juventude também, organizar o processo da Conferência Estadual de Juventude, né, que elegeu 44 delegados que estão indo para a Conferência Nacional de Juventude. Deixa eu te interromper. A gente tem hoje um sistema de juventude aqui no estado? Ou está sendo construído isso? Cara, é o seguinte... eu queria saber onde é que o conselho se posicionaria. A gente tem um monte de desafio, né? Quando a gente fala de política pública de juventude, a gente está falando de método, de continuidade, de assistência, né? Todos os meios que fazem com que aquela política seja efetivada. A nível... Se a gente for avaliar municípios, a gente tem alguns municípios que têm mais êxito aqui no Ceará, né? Exemplo clássico é Fortaleza, que já é uma política de Estado, né? Há um bom tempo. Vem desde a gestão Luiziane Lins, por exemplo,
né, sendo trabalhado. Hoje a gente tem uma política um pouco mais estruturada. A nível Ceará, a gente tem muito desafio. A gente tem realmente muita coisa ainda para desenvolver, né? O governo, esse governo, essa gestão atualmente, né, fez um passo importante, que é a criação da Secretaria de Juventude. Arthur, né? Tu pode saber mais que eu também. É a primeira vez que a gente tem uma secretaria só de juventude, porque a gente tinha esporte de juventude. A nível Estado, sim. A nível Estado, é a primeira vez? Aí sempre foi corredoria ligada sempre a um órgão, né? Tipo a Casa Civil, né? Então a gente está... E na última gestão era esporte e juventude. Era esporte e juventude. Esporte e juventude. E aí tem essa limitação. Aí a política a nível governo do Estado, ela ainda é muito, né? Tem um programa aqui em uma área tal, tem um outro programa em outra área, tem outro programa em outra área, então não está ainda aglutinado, né? Mas é um desafio, né? E aí é isso que a gente, enquanto conselho, defende muito, inclusive lá no nosso... nessas conversas, nossas discussões, né? Que é a formalização dessa política. E o conselho está para isso, né? Quando a gente tem um conselho ativo que pode realmente cobrar e ajudar o poder público a elaborar essa política, né? A gente vem avançando nesse sentido, passo a passo, né? Obviamente está tudo muito novo, né? O processo, o conselho... Você falou aí desafio de chegar ao interior, né? Eu trabalho, né, com educação no interior e sinto falta de políticas. Porque quando eu penso em juventude, eu penso formação para o trabalho, né? Educação, esporte, cultura, lazer, né? Que é basicamente o que a gente pensa quando se discute juventude. Você tem Hoje também a gente tem que pensar na questão do empreendedorismo. O empreendedorismo é também interessante pensar isso. Renda, né? O empreendedorismo, com tudo aquilo que é a questão do meio ambiente, aquela coisa, sustentabilidade, são muito a cara do jovem, né? Da juventude. Que é sempre aquele indivíduo que está no presente, mas que projeta-se nele o futuro se vier, né? Como é que é isso? Para chegar isso no interior? Cara, eu vou dar uma opinião também pessoal. Sim. Vocês são dois atores fortes na política dos seus municípios, né? E eu acho que o que a gente precisa compreender também, enquanto vocês, né, hoje, gestores futuros, gestores públicos, e entendem um pouco do sistema político, social, eu acho que é importante, primeiro, a compreensão de o que é a juventude, né? O que são as juventudes. Hoje é uma gama muito grande. A gente trabalha com diversidade, a gente trabalha com educação, a gente trabalha com o movimento religioso, a gente trabalha com empreendedorismo. Então, a primeira questão é vocês identificarem qual o jovem que vocês querem formar, né? Qual jovem os prefeitos, secretários estão formando nos seus municípios? Esse jovem está indo para onde? Né? A gente, no Ceará, a gente tem hoje, né, quase 70% do jovem que nem estuda nem trabalha, né? Neném, então, né? a gente nem. Então, a gente tem uma dificuldade, por exemplo... Quanto é que é o número? Quase 70%. Caraca. E aí a gente tem essa dificuldade de conseguir formar esse pessoal, tanto no mercado de trabalho, como também para a educação, né? Eu ainda estou impressionado. Quase 70% dos jovens cearenses hoje não estuda e nem trabalha. É geração neném, que a gente coloca. Complicado. Deixa eu colocar uma coisa. Olha só como é interessante. E aí esse jovem que não tem oportunidade, acaba que ele vai... Deixa eu te falar uma coisa. Se enveredando por um caminho que às vezes... Quando... Porque eu ainda sou jovem, entendeu? Jovem até 29 anos, viu, Gério? Só para deixar claro isso. Assim, então já deixei de ser jovem um pouquinho. Posso não ser formalmente, mas eu vou me manter jovem ainda por muito tempo. Mas olha só. Quando eu comecei a militância política na juventude, você tinha umas 5, 6 organizações juvenis que disputavam espaço. Na época eu comecei a militância na UJS, Eita, gloriosa. Juventude do PCdoB, com 15 anos de idade e tal. O que acontece? Até hoje a UJS é uma juventude forte, mas hoje você tem uns 50 coletivos de juventude. Ou não é? Exatamente. Não é verdade isso? A tua geração já conviveu com uma situação diferente. Já para mim já. Você vê a eleição de DC, essa coisa toda. Não vou falar nem da minha, né, Arthur? As chapas têm 10 juventudes cada chapa. Mas enfim, rapidinho, antes de passar de novo para o Arthur, para o Sidclay, pessoal, aquela lição de sempre. Seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho de notificações, tudo isso aí para fortalecer. E tem uma novidade aqui, quebrando o protocolo também, que eu quero pedir que a nossa produção aqui, o Júnior traga aqui as canecas. Canequinha do programa. Júnior, por favor. Diretamente de Maranguape. Não se furte do seu trabalho. É Maranguape que ele trouxe, certo? Você é muito bem remunerado para tal. Certo? Isso é uma fortuna. Olha aqui, gente, olha aqui. Ele poderia ter caprichado mais, né? Ter trazido já fora do saquinho, mas olha aqui a novidade aqui, ó. Nossa caneca do Como é que Pode. Beleza? Logo inaugurar aqui com a nossa cajuína do Como é que Pode. Inaugurar, né? É isso. Essa do Arthur tá mais bonita, eu quero uma igual a do Arthur. Certo? Coloca aqui. É mesmo, é mais massa. Ele tem uma dessas aí, eu também tô invejando essa daí. Olha só, e Arthur, o símbolo fica mais visível. Arthur não é só para hoje não, e é presente para você. Olha aí, rapaz. Presente do Como é que Pode. É mais não massa, se esqueça disso. Por favor. Pronto. Júnior tá limpo, tá, Júnior? Tá. Muito bem. Ele lavou, foi? Se tiver, não se preocupe não, que você vai limpar com a cajuína. Que assim seja, viu, Júnior? Que assim seja. Pois muito bem. Aí nós temos como primeira secretária de Juventude a companheira Adelita, né? Adelita. E aí, tem representatividade? Adelita. O que foi que a Juventude achou dessa escolha? É isso, a Adelita hoje está nesse papel de construir uma secretaria, né? Então, assim, é uma missão que não é fácil. Uma ideia nova, né? Tudo muito novo, atrás de recursos, né? A Adelita não era da política pública de juventude, né? Isso ela mesma reconhece, né? Ela tem uma atuação gigantesca, né? Rede social, eu conheci. Rede social, movimento de periferia, né? Mas, artesanato, né? Artesanato, mas da política pública de juventude mesmo. Então é um momento novo, é um aprendizado novo, mas ela tá rodando, e a cidade, rodando o estado, rodando o Brasil atrás de recursos, e a gente, enquanto conselho, tem o papel de fiscalizar, né? Então, a gente, enquanto conselho de juventude, a gente tem o papel de fiscalizar. Então, a gente está nessa missão de cobrar e fiscalizar mesmo para que a política pública rode, né? E aí, só para concluir aquilo que eu estava colocando, então, a gente precisa pensar qual é o jovem que a gente quer formar, né? Então, esse jovem só vai ser, né, transformado através de uma política pública, né? Tu conhece, Arthur, a filosofia um pouco do novo ensino médio? Sim. O que tu acha dela em relação a esse jovem aí que você está falando? Porque a ideia básica é se pensar a formação propriamente dita, cognitiva, das aprendizagens, né? Trabalhando dentro desse processo, assim, a partir do chamado projeto de vida do jovem. O jovem entra na escola, se trabalha com ele, qual é o projeto de vida dele, e a partir daí, a ideia é essa, se construir o currículo, de maneira que o currículo não seja uma coisa que eu pensei para te repassar, mas uma coisa que é a partir do que tu quer, para ver se a gente te ajuda a chegar lá. Cara, desde 2013, essa é a ideia. Que eu sou voluntário, instrutor, professor de uma associação chamada Junior Achievement, Ceará, que trabalha com empreendedorismo nas escolas públicas, né? E Tu tá naquela associação, eu tenho lá ela na escola, ela desculpa, né, da eletiva lá, né? Da eletiva, empreendedorismo né? 1 e 2. Então a gente, desde 2013 que eu sou, né, tive que sair agora por causa do processo do Conselho Tutelar de Fortaleza, e lá eu tive a oportunidade de vivenciar um pouco dessa metodologia. O que eu imagino, qual é o meu pensamento? Eu acho que, primeiro, não tem condição de a gente pensar uma Itapiúna, Guaramiranga, uma Fortaleza melhor, se a gente não tentar acabar com as privações, né? Quando eu falo de pobreza, não é só não ter dinheiro, né? É você não ter o que comer, é você não ter uma casa, uma moradia boa para você morar, é você não ter água potável, é você não ter, às vezes, a questão da cidadania mesmo. Espaço de lazer. Espaço de lazer, de cultura. Então, essas privações, né? Vou nem falar de pobreza, não, vou falar das privações. Essas privações, quando elas são mais fortes na criança, no adolescente e no jovem, elas são mais cruéis, porque são públicos que às vezes não têm condição, né? Eles infelizmente foram sorteados a estar naquela condição, né? E o que a gente consegue fazer para transformar isso? É dando oportunidade para a criança e para o adolescente
conseguir trabalhar ele de uma forma integral. Então, assim, eu sou né? E aí também um pouco brisolista, né? Sou do defensor da educação de tempo integral, da escola integral. Por que a escola em tempo integral é importante para a criança e daqui a pouco falar para o jovem? Primeiro, o menino vai estar o dia todo na escola ali. De manhã ele aprende português, matemática, né? E à tarde ele artes, futebol, taekwondo, música. Então aquilo vai fazer com que ele se desperte para outras áreas, outras competências da vida mesmo. Que ele tenha uma formação ampla. Exatamente, como ser humano. Exatamente. Né? E isso faz com que também ele tenha ali o dia todo na escola, com alimentação regular. Então ali a gente consegue resolver muita coisa, né, daquela criança. E no jovem também é importante, fundamental, agora com a pitada de fortalecimento para ingressar no ensino superior, com a pitada de fortalecimento para ingressar no mercado de trabalho. A vida adulta. Né? A vida adulta. Então, já me permita também, eu comecei 2 movimentos, hoje um instituto e um projeto. Um é o Emprega Mais, né, que trabalha justamente com qualificação profissional para jovens em Fortaleza, da periferia. Né? Então, ao invés de trazer o jovem para o centro, para uma DEOTA, geralmente onde tem as oportunidades de cursos, né, gratuitos, a gente vai até... democratizar nos diferentes territórios. Qualquer canto, na associação, na igreja, na praça, onde a gente conseguir, né, ingressar com o jovem. E também, paralelo a isso, a gente tem o Enem de Todos, né? O projeto Enem de Todos, que agora a gente vai dar uma retomadazinha agora no próximo ano, que é a mesma coisa, só que focado para o ingresso do jovem no vestibular superior. Entende? Então, assim, quais são os espaços hoje nos municípios de vocês que tem? Quais são as oportunidades que o jovem tem de qualificação profissional? Qual é a oportunidade que o jovem tem de educação? Né? Tudo isso é importante para a gente poder dar um horizonte. Um município que hoje não tem oportunidade de preparar seu jovem é um município que, ano após ano, está acabando com a geração e vai entregar ali um índice de criminalidade maior, vai entregar um índice de pobreza maior, uma escolaridade menor. Então, tudo isso é importante que vocês avaliem nos seus territórios. Cara, Fortaleza, você tem uma exigência, né? uma cobrança meio que natural de que os espaços sejam mais democratizados que no interior. Infelizmente, a tradição política é essa. Então, hoje, para você poder construir um curso de formação em determinada profissão, para que você possa levar, se você não for um aliado político das gestões no interior, você tem dificuldade de levar esse benefício para a sua população. E assim, eu não sei, o Cid Clay pode falar por Itapiúna, mas em Guaramiranga, eu sinto que falta assim, o básico, um curso que possa instruir os jovens a fazerem o seu primeiro currículo, sabe? Como se posicionar numa entrevista de emprego. Então, assim, é como se o jovem terminasse o ensino médio, ou ele vai ser caseiro num sítio, ou ele vai trabalhar como garçom para receber uma diária num restaurante, e isso tudo, até isso sem formação, né? Então, assim, infelizmente, nas nossas regiões, eu posso falar especificamente pela minha, Guaramiranga, o caminho ainda é muito longo a ser percorrido, sabe? Eu acredito até que a gente deveria construir, a gente tenta construir, mas eu estou falando sério para ti, é difícil conseguir um espaço para a realização de um evento, sabe? Aí é loucura. É difícil, é isso mesmo. Loucura. Mas a gente precisa de um choque, principalmente pela vocação que a região tem, a gente precisa de um choque ali de formação profissional, de fazer, inclusive, que o nosso jovem se entenda no mundo, né? Que ele, mais do que qualquer um, tem um papel revolucionário, transformador, né? Esse é o papel da juventude. Mas se a juventude não tem oportunidade, ela vai se acanhando, a vida vai passando e não tem o significado que poderia ter, né, Cid Clay? Eu estava querendo pegar essa questão de espaços, porque assim, de formação, né? Fazer cursos de formação, por exemplo.
Às vezes você não é levar só o curso, é o tipo de curso que você está levando. Porque tem muita coisa que é, assim como eu imagino que seja a realidade de um jovem do centro dos grandes dos centros econômicos da cidade de Fortaleza, é diferente do jovem na periferia de Fortaleza. Você imagina, então, o jovem no interior do Ceará. Onde a minha escola fica num distrito do interior do Ceará. Então, é uma realidade muito, muito diferente, sabe? Até mesmo de Guaramiranga, que tem lá suas dificuldades. Então, o jovem, o que às vezes não sabe nem o valor, por exemplo, do curso superior. Nós temos uma cidade de cerca de mais de quase 18 mil habitantes, 17.500 mais ou menos, e nós temos das 2 escolas estaduais que tem lá, para ficar com o jovem ali dos seus 15 anos para mais, nós temos 500 alunos, nas 2 escolas somadas, 600 no máximo. Então tem muito neném lá, né? E a gente não sabe para onde estão. Uma parcela, 200 alunos talvez no máximo estejam nas EPs que ficam lá pela região. E assim, que formação trazer para aqueles jovens? Quando você olha para os grandes centros, estão discutindo coisas como energia alternativa, etc, etc. E lá, né? Que não é só trazer a formação, eu acho que talvez seja... Não, concordo. É o papel, um dos papéis da Secretaria de Juventude que está sendo montada, também deveria ter esse olhar, para começar a olhar isso para o interior. Tipo, saber qual é o potencial, como faz o Sebrae. Você faz um estudo econômico para saber qual é o potencial econômico da região. Eu acho que saber o potencial econômico da região demora muito para chegar. Eu já deixei de ser jovem e não chegou. Não, o que eu falo, por exemplo, enquanto vocês, é justamente, vocês têm esse mesmo pensamento, né? E aí também são protagonistas nos seus municípios com isso. A gente precisa primeiro descobrir qual é como eu estava falando, qual é a oportunidade que a gente quer dar para esse jovem. Para a gente poder formar, capacitar, conseguir encaminhar para o mercado de trabalho, né? Se precisar, Jarei também me botar à disposição lá para fazer currículo, entrevista de emprego, que a gente faz direto aqui. Maravilha. Só tem que ser final de semana, porque na semana eu estou aqui no conselho, né? Pode ter certeza coisa que da você entrevista vai. de emprego. Se me chamar... Pode ter certeza cara, que você vai. às vezes para encher uma ficha, o cara tem dificuldade de fazer isso. Pois é, cara, deixa eu te falar. A gente aqui em Fortaleza faz esse trabalho com um público bem vulnerável, né? E é também a mesma realidade. A mesma realidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês como a pobreza e a privação faz com que a gente perca um pouco da noção. A gente, na pandemia, fez um trabalho muito grande de capacitação online, mas com a oportunidade, né, de entregar um voucher para aquele jovem se alimentar, né, uma cesta básica. E a gente tinha uma comunidade que a gente foi entregar uma cesta básica, a gente estava fazendo um cadastro daquela mulher. Ela já era devia ter seus 28, 29 anos. E a gente foi fazer o cadastro dela, a gente pegou o RG dela. Eu perguntei, qual é a sua data de nascimento? Ela, não sei. Aí entregou o RG. Quando ela entrega o RG, eu percebo que o aniversário dela é no dia seguinte. E ela tá num estado tão vulnerável, que ela não sabia que ela fazia aniversário no dia seguinte. Quer dizer, uma realidade... Então, assim, é a realidade da periferia, é a realidade do interior do estado, do interior do estado, né, como você está colocando. Então, como é que a gente pode transformar isso? Né? Com muito trabalho, né? Com muito trabalho. Nós já temos as condições objetivas que nos unem. Exatamente. Faltam os elementos subjetivos. Agora deixa eu... por que eu faço isso? Né? Eu fui um jovem de uma família humilde, mas não tão vulnerável, né? Que estudei escola pública, né? Minha vida quase toda. E quando eu fui para a universidade pública, eu vi que qual era a necessidade que o jovem tinha. Eu sabia qual era a dificuldade. Então, trabalhei muito na parte de preparar para o mercado de trabalho, né? Principalmente elaborar um currículo e participar de uma entrevista, é onde o jovem... É complicado. Entendeu? Eu tenho situações assim, claro, existem as exceções e não são consideráveis, são substanciais. Mas eu tenho situação, por exemplo, em que a gente
até o processo por exemplo, o que é que eu vou fazer para me inscrever para o vestibular, para me inscrever para o Enem, porque isso também foi muito tomado, não sei como é que é a realidade aqui, eu falo de onde eu... Aquela ideia até do, meu lugar de aquela fala. ideia até do teste vocacional. Isso. Né? Que eu não sei nem se isso... Se é Antigão, possível, Não, se é me, possível não me fazer interessa, isso. está se entregando, que esse teste Não, se é vocacional. possível fazer isso, mas tipo assim, é uma responsabilidade muito grande com 16 anos, um garoto, principalmente em uma Decidir situação a vida, né? vulnerável, né? Saber, né? Então assim, não é no- nem teste, mas uma orientação. Em 1900, e não interessa a vocês, eu estava ali por volta dos meus 19, 20 anos, eu fui fazer o vestibular. Eu vim para a capital, aquela velha história, o menino do interior, vim para a capital, vim tentar eu queria fazer o curso de Direito na UFC ali nas caixas d'água. Sim, na Caixa d'Água. Eu não tive perseverança suficiente, voltei. Quando volto para o interior, eu fui fazer então vestibular na UES, que funciona lá no Quixadá. Aquela época... Quixadá, melhor lugar não há. Melhor, 96, o ano, a gente fazia 4 dias de vestibular. Aí foi todo aquele negócio, consegui um lugar, tal, o dinheiro era curto, pai card para poder se manter esses 4 dias, enfim. O fato é que a gente tomava total iniciativa. E assim, no meu grupo de 10 amigos, talvez eu tenha feito isso, estimulado por alguns amigos mais velhos que me falaram no bicho chamado faculdade. Essa realidade, felizmente, está um pouco melhor. Hoje eu trabalho com a educação, sou diretor de escola, e eu vejo que a escola faz quase todo o processo que eu fiz sozinho. A escola pega o Arthur pela mão, faz a inscrição dele no Enem, consegue ônibus, o Estado manda um docinho, umas aguinhas, um negocinho, leva e traz. E ainda tem aqueles que estão ali com chocolate, olhando para ele, não gosto de chocolate não, rapaz, para minha geração a gente não entende isso não. Mas está falando de juventude, está falando de infância, e aí tem um papel que o Arthur desenvolve hoje, que é muito importante, e que recentemente nós tivemos até eleições, né? A gente pode falar de eleições gerais para o Conselho Tutelar, porque a data é a mesma no país todo, né? Todo. E o Arthur hoje cumpre essa tarefa, é conselheiro tutelar de Fortaleza, e foi reconduzido agora pelo povo para continuar como conselheiro. E aí, meu irmão, eu queria que tu falasse o que foi que te motivou, disso, né? Primeiro, o que foi que te motivou para isso, né? Para escolher ir para essa caminhada aí do Conselho Tutelar. Eu acho que eu já falei um pouco, né? Assim, a minha vivência toda foi com um trabalho com adolescentes e jovens. Assim, quando eu entrei na universidade, eu fui para o movimento estudantil também, né? Eu fui secretário do Diretório Central dos Estudantes da UFC. Fui de um executivo de curso que a gente chama. Então, e aí eu fui para uma área, né, que é o terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos. E lá eu consegui, né, através do trabalho de qualificação, muito com educação, aí eu via onde a gente precisava atuar, né? Eu trabalhava em consultoria, ganhava bem a minha época, né? Fui para um dia, larguei tudo e eu vou viver só do terceiro setor. Foi uma maior loucura que eu fiz, ainda me arrependi um minuto. E aí eu fui para o terceiro setor, para as associações de fins lucrativos. E lá eu vi, a gente precisa ter um conselho tutelar parceiro, né, numa missão e outra. E aí também, muito ligado também, gosto muito da política. Eu falei, rapaz, o negócio tem até eleição, eu vou fazer esse negócio aí. E aí fui com a cara e com a coragem, em 2019, primeiro momento. Fui para poder contribuir. Eu entreguei um votinho na urna pro Arthur. Aí, ó. Em 2019, eu fui com um pensamento de transformar, né? De ser um herói, né? Enquanto conselheiro tutelar. Entrei e vi que a rede não funciona, né? A gente tem uma série de dificuldades que depois a gente pode até conversar um pouco mais. Esse outro mandato agora meu, eu falo que é um mandato para conseguir transformar ali algumas coisas que eu acho que são necessárias dentro da rede, né? Vem um pouco mais maduro, vem um pouco mais compreendendo o processo. Compreendendo um pouco melhor, né? Assim, na verdade, não é eleição somente, né? Cada município faz suas regras, mas é um processo de escolha de maneira geral. Em Fortaleza,
Esse processo é, primeiro, né, você faz uma prova. Lá em Depois Itapiúna você também entrega tem. uma documentação que trabalha na área da infância e juventude há mais de 2 anos, né, com entidade regularizada, né, tudo bem organizadozinho, e depois vai para a eleição. Em 2019 eu fui o segundo da prova, dos 400 e pouco. Nessa desse ano eu fui o primeiro da prova, já tinha atuação na área, como já falei muito aqui, e aí fui reconduzido com 2.134 votos. Na primeira tu ficou com 900... E 25, porque na quinta 925 suplência eu acabei Cresceu- subindo no final. Cresceu muito, né? Mais que dobrei. Era a minha meta, né? 150% aproximadamente ou mais, né? Minha meta era dobrar. Assim, a gente, de 2019 para cá, meu trabalho aumentou muito. Assim, consideravelmente, né? Então, hoje, a gente tem mais de 50 associações que a gente dá um suporte, né? Faz um trabalho com gestão, trazendo Vocês benefício. atuam por regional, claro. Aqui eu, Fortaleza toda. Fortaleza toda? São quantos conselheiros, Fortaleza? Ah, não. Não, tu tá falando Não, atuação do conselho, política, tu atua Não, no a minha município política é todo. o município todo, né? Mas o conselho funciona aqui em Fortaleza. São 8 conselhos, cada conselho com 5 conselheiros. E a gente vai ter mais 2 conselhos agora, né? Vão ficar 50 conselheiros em Fortaleza. Conselheiros. E também ainda não é recomendado, né? Ainda não é o suficiente. Ainda Qual não é o recomendado? suficiente. O recomendado na resolução do CONANDA é um conselho a cada 100 mil habitantes. Que vai ter 27 Fortaleza tá em Fortaleza, com- tem 10. Né? Mas, assim, a gente luta pelo menos por um em cada regional. Né? Foi uma lei que foi aprovada no ano passado. Né? Hoje são 12 regionais aqui, é isso? São 12 regionais. A gente luta por Não 12 tem conselhos. 12 conselhos? Não, tem 8 hoje. Até o final desse ano tem que ser inaugurado mais 2, porque é lei. E até o final de dezembro de 2024, mais 2, porque é lei. Todos em regionais diferentes. Aí vai ficar um para cada regional, né? Aí cumpre Vai ficar pelo um pra menos cada essa região. primeira luta de fazer um por regional. Porque assim, na verdade, o conselheiro, ele é a porta de entrada. O que é conselho? Né? Eu acho importante também esclarecer, até é importante a gente explicar qual é o papel, né? Eu falo muito assim, vamos supor que aqui existe uma criança com direito violado e aqui existe um órgão que trabalhe para solucionar esse direito. Né? Por exemplo, uma criança está sem escola, qual é o órgão que vai resolver esse problema? Aí sem vaga de escola, qual órgão resolve o problema? A própria escola, né? Conseguir uma escola lá. Então o conselho, ele é esse trabalho do meio, né? Que está para garantir que esse órgão execute esse direito. Então a gente é um órgão, né, fiscalizador, cobrador, chato, que vai pressionar os órgãos, né, a prefeitura, CRAS, CREA, posto de saúde, escola, para que eles cumpram o direito daquela criança, né? E aí a gente, nesse intermédio, tem que ter uma relação com todas as secretarias, tem que ter relação com o governo de estado, com prefeitura, enfim, tudo, né? Porque a gente só consegue muitas coisas através Das parcerias. Tem que ter a conversa. Quem coordena teu trabalho? É assim, a gente é um órgão colegiado, né? Autônomo em suas decisões. A gente é vinculado administrativamente, né, à Prefeitura de Fortaleza, né, pela FUNCI, porque ela tem um pagamento de salário, tem os profissionais técnicos que vão para dar o suporte, né? Mas na prática é um colegiado, são 5 conselheiros, cada colegiado, né? Tomando suas decisões com base no colegiado. Entendeu? Mas a gente não tem ninguém que possa ir mandar no trabalho, não. É a gente por a gente mesmo. Arthur, falando um pouquinho da realidade, por exemplo, de Guaramiranga, depois eu quero ouvir de ti também de Itapiúna. Em Guaramiranga nós temos 5 conselheiros, né? Mas, pelo que você falou, está mais bem servido que Sim, lá tá né? bem. Porque lá nós temos 5.600 habitantes, né? Tá então, bem. 1 por 1000. Lá tá tranquilo. Nós temos 5 conselheiros, só que as condições de trabalho, os conselheiros lá recebem um salário mínimo, né? Para fazer o trabalho. E a gente escuta, né, que não tem tanta autonomia para fazer o trabalho. Tem um carro do conselho, esse carro não fica disponível para o conselho. E houve uma série de manifestações, que eu acredito que não seja só de Guaramiranga, mas de que a política partidária invadiu
abusou dos espaços na eleição do conselho lá, sabe? Funcionário público recebendo mensagem que é para votar em candidato tal, essa coisa toda. Isso é uma coisa que traz uma mácula para uma coisa que é tão... talvez seja a face mais pura do que nós somos, né? A face mais pura da sociedade, que é a criança ou a adolescente. E é lamentável tudo isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Na eleição de Fortaleza, a gente também teve denúncias nesse sentido da atuação da política partidária dentro da Tu é doido. eleição? Só se for na França, né? Poder econômico, político, religioso, teve muito também. Mas, cara, vou dar um pensamento, né? Bem pessoal, né? Bem pessoal. Em todos os processos de conselho, eles têm um ponto em comum. Algum município não faz prova, outros já fazem prova, outros não pedem documentação. Mas a eleição, ela sempre vai existir, né? Ela vai existir. Um ponto pacificado. Um ponto pacificado é o voto, né? E aí, cara, eu venho com o voto e te pergunto, né? Pô, aquelas pessoas que estão ali enquanto conselheiras, né? Elas foram ou não foram referenciadas pela população? Foram. Entende? Então, assim, óbvio que é absurdo e a gente critica veementemente a estratégia de uso do poder, né? Político, econômico da cidade. Vocês falam mais da maturidade democrática do povo, não é não? Pois é, eu acho que o debate é esse. Porque, por exemplo, na minha campanha, eu falei isso direto, né? E falei isso em 2019, falei agora. Para você votar no conselho, o conselheiro, ele não vai ter um assessor, o conselheiro não vai te dar um asfalto, não vai ter nem dinheiro para isso. O conselheiro é para trabalhar pela pauta da criança e adolescente. Como é que eu vou votar no conselheiro que não tem experiência nenhuma? Que você sabe, você, enquanto pessoa, conhece o trabalho, não, mas ele sabe nem o que é. Que não tem experiência, que não tem conhecimento na legislação, que não tem vivência, né? Vivência na pauta. Então, eu gosto muito de falar do perfil de quem colocou a gente lá. Entende? É absurdo tudo isso que acontece, critico, né? E já fiz essa fala em muitos momentos. Muitas vezes, infelizmente, faz com que o conselheiro seja muito amarrado a gestões, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. O conselheiro que não tem condição de fiscalizar, né? Uma liberdade de fiscalizar corretamente, acaba que muitas vezes não consegue exercer seu papel, de fato. Eu acho que também, no caso especificamente aí do interior, às vezes o conselheiro, a conselheira passa a ser também, sabe, um emprego. A mais, né? Vai ser aquele negócio, ou a mais ou o único. Eu tô ali parado, ganhar um salário mínimo lá no Guaramiranga, ou ganhar, acho que tá para dar bem mais, né, Júnior? O Júnior, tô nem vendo, mas dá uns 2 mil e alguma coisa, eu acho. Então não deixa de ser um bom... Tá dizendo que bom, é menos. É menos, Júnior? É menos, eu vou ter o povo com dinheiro demais, né? Não exagero, mas não. é menos de 2 mil, 1.500 por aí. Isso é um bom dinheiro. Não é um excelente dinheiro, mas é um bom dinheiro. Eu acho que também tem a ver com isso, toda essa questão da maturidade, ou seja, o povo ainda não está maduro o suficiente para saber a importância do voto, a importância da escolha, saber melhor com quem você está colocando em determinados postos. Mas eu queria fazer uma pegada aqui também. Só para ilustrar o que tu falou, quando você falou um bom dinheiro, as pessoas podem não compreender isso, mas é porque no nosso interior, Pra realidade, né? A quantidade de pessoas na informalidade, ganhando meio salário, é gigante. Eu tive uma experiência, fui fazer um trabalho sobre desigualdade social, focado só em Itapiúna, eu saí me sentindo milionário. Financeiramente, né? Mas deixa eu pegar ainda sobre essa questão. Eu percebi que alguns grupos ideológicos da política souberam e perceberam a importância estratégica da função de conselheiro tutelar. O que a gente chama principalmente daqueles grupos de extrema-direita,
Neopentecostal. eles se organizaram bastante para tentar, até para trazer essas pautas eu considero pautas hipócritas. Ideológicas. Hipócritas também, sabe? De aquela coisa, família, propriedade, aquelas coisinhas, né? Você viu isso aqui, percebeu isso? Cara, vamos lá. Até tive em outra entrevista aí, teve uma discussãozinha nesse sentido. Existe, antigamente, né, e hoje também, o movimento neopentecostal está muito forte dentro do conselho. No Brasil, até aquele Silas Malafaia fez, né? Enfim, foi aquela loucura toda. Em Fortaleza não é diferente, né? Geralmente as primeiras colocações sempre são desses grupos. E, para não querer expor, mas, por exemplo, geralmente é sempre as primeiras do mesmo grupo, né? Que inclusive tem um plano um pouco mais pesado, ideológico e tal. Mas, entretanto, eu tenho amigos no conselho, né? De direita mesmo, assim e tal. Eu de esquerda lá, né, pesadão, é uma briga ideológica sempre, né? Mas muitas vezes no exercício da função não faz diferença. Por exemplo, a primeira colocada do processo desse ano, né? Muita gente criticou e tal, por causa do movimento da igreja e tal, mas ela já é conselheira e é uma das melhores conselheiras que existe. Entende? Enquanto a gente elegeu na pauta progressista alguns que, na verdade, também não fazem. É massa ouvir isso. Entendeu? É um contraponto. Agora, entendo que aí é um processo, entendo que o conselheiro é um espaço político, né? Então, essa movimentação ideológica, ela vai ser concretizada no próximo ano. Eu acho que ela né? ajuda para chegar. Isso, vai ser concretizada no próximo ano. Mas na prática ela não vai E de fazer todo diferença, modo a sociedade é plural. E é isso. Faz parte. E entendeu? assim, ela ajuda a chegar, mas não ajuda na prática. Né? Esse movimento, vou pegar mais das igrejas, né? Que é hoje a grande parcela do movimento da direita, é da igreja, especialmente da neopentecostal. A gente, quanto esquerda, não conseguiu trabalhar com isso. Antigamente, quem que mandava numa comunidade era a associação de bairro, que fazia tudo. Antigamente, mais ainda, eram as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. E a gente foi perdendo espaço nesse processo, muitas vezes numa perspectiva que é muito bom, não é? Você vir na comunidade falar de prosperidade. Você falar que mesmo numa situação de vulnerabilidade que você vai ser salvo porque você é fiel, porque você tem um propósito com Deus, né? Eu então, chegar dizendo pra ti, olha, tu tá mal, mas se tu vier aqui lutar comigo na rua, tu consegue, quem sabe? E aí a gente, enquanto esquerda, ia lá trazer o povo pra ir pra uma passeata, pra ir cobrar direitos. E aí a gente perdeu. A gente perdeu. É muito mais fácil o discurso de Pô, é muito tu mais fácil. Tu tá sofrendo aqui, mas quando tu morrer, tu vai estar Cara, olha só a raiva. A gente na pandemia trabalhou feito um condenado. Eu trabalhei feito um condenado para levar alimentação para a família. E aí muitas vezes na igreja, não foram todas, né, gente? Pelo amor de Deus, mas aquela igreja que não se isentou, não fez nada, o pastor não fez nada e tal. E aí ele falava, não, mas tenha fé que você vai conseguir uma alimentação. Aí eu chegava com a alimentação, tá vendo? Foi a fé que eu falei. O trabalho foi nosso, pô, como é que pode? A gente se desgasta, né? Então, assim, a gente perdeu essa luta. Agora a gente precisa ver com quais armas a gente vai trabalhar agora. Perdemos feio, né? Não, perdemos feio. A eleição do Lula dá uma esperança, né, de mudar, mas eu não consigo ver nos movimentos de esquerda. Houve uma recomposição aí orçamentária para assistência, né? Meu medo não é esse. Meu medo na prática é a gente, mais uma vez, enquanto movimento, não saber como fazer, né? E perder de novo. Porque a gente perdeu pro Bolsonaro, que era um personagem, né? Mas personagem como o Bolsonaro vai aparecer outros. Se a gente não tiver cuidado... Porque a ideia permanece. E a gente continua com o mesmo problema. A gente não dialoga com esse povo, a gente não consegue disputar o imaginário dessa população, porque não se engane, não. Essa população neopentecostal, eu não sei valores, mas 70% deve ser
de periferia. Tu vai numa qualquer comunidadezinha. Sem dúvida. Qualquer comunidadezinha tem 2, 3 igrejas. Sem dúvida. E é óbvio que a gente tem que respeitar a fé de Sim, todos, sim. né? A gente até vê mais, assim, algumas lideranças, condutas reprováveis, né? Exatamente. Mas o cidadão comum, né? Tá munido ali. O cidadão está realmente querendo a sua salvação. Sua salvação, é. E é isso. Agora, Arthur, só para não perder uma pergunta que enviaram aqui para mim, eu queria que tu falasse um pouquinho do dia a dia do conselheiro, porque há eleição, aí já há uma baixa adesão à eleição. Poucas pessoas participam porque o voto não é obrigatório e tudo. Mas muitas pessoas não sabem como é o dia a dia do conselheiro tutelar. E é uma função muito importante. Então, fala um pouquinho mais detalhadamente. A gente lá no conselho... Tu trabalha meia hora por dia? Não, a gente trabalha o dia todo, de 8 às 5, né? Aqui em Fortaleza, bate o ponto 8, bate o ponto 5. Então, a gente tem um acompanhamento bem direitinho. E aí são 5 conselheiros, né? Que estão lá no conselho. Só que como tem 2 vezes no mês, a gente pega plantão à noite. Então, a gente tira 2 dias de folga, né? Então, a gente vai se revezando nesse período na sede do colegiado. E lá, primeiro atender todo mundo que chega, né? Com dúvidas, muitas vezes. Por exemplo, eu quero fazer uma denúncia de que eu vejo que uma criança é maltratada lá, vizinho lá de casa. Né? Ela liga pro telefone, ela vai no conselho, ela manda mensagem a algum canto e a gente vai enriquecer aquela denúncia. São né? muitas ocorrências? Muitas. Em Fortaleza, lá o conselho que eu estou, por exemplo, é pesado lá. A gente pega toda a região do Mucuripe, Vicente Pison, do centro até Luciano Cavalcante. É um grande espaço de atuação. E tem muita denúncia, né? Na semana passada mesmo a gente fez uma ação muito boa, né? Conseguiu salvar 4 crianças, né? De uma situação com muita negligência, né? Crianças doentes que estavam sem tratamento. E a gente fez um acompanhamento muito sério. E aí dia a dia é uma loucura. Tem dia que realmente não fica mais tranquilo, né? Às vezes não aparece, cara. Mas tem dia que... Semana passada, 3 dias na semana foi horrível. Assim, o dia todo mesmo. Eu dei um dia chegar 8 horas em casa. Então, é cansativo. Infelizmente, aparece muita coisa que não é da nossa atribuição, né? Por exemplo, vai muita gente no conselho procurar sobre o processo de guarda, né? Mas guarda judicial só quem determina é o juiz, né? Então, a gente encaminha isso para a defensoria, né? Ou então para o advogado, que no caso eles atuam já. Então, a gente tem o papel hoje de zelar pelo cumprimento do direito. Então, se chega uma criança que está sem escola, a gente vai ter que cobrar a escola. A gente vai na escola, a escola, não tem uma vaga, tem que procurar o distrito de educação, a gente vai cobrar o distrito. E aí um caso que pode ser simples, às vezes ele dura 1 dia, 2 dias, 3 dias, justamente pelo fato de as redes, né, da proteção da criança não serem tão efetivas, né? A gente tem uma briga direta com vários órgãos. Por exemplo, hoje, se tem um órgão que, se ele trabalhasse efetivamente com quantidade efetiva necessário, ele ia facilitar muito e ia salvar muita criança por aí, é a DECEC, né? Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente, que tem um papel investigativo, né, de casos, e faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior, né? Se tu me diz, por exemplo, que um pai está abusando da sua filha, eu, enquanto conselheiro, não tenho como investigar e apurar se isso é verdade ou não. Não é papel, é papel investigativo, né? É papel de polícia. E aí eles fazem, só que eles têm uma demanda gigantesca. A DECEC hoje tem uma demanda gigantesca, efetivo pouco, demanda reprimida, e faz com que muitas vezes só apareçam em casos de maior repercussão. O que é que mais aparece lá? São esses casos de violência? Claro, aparece muita denúncia de maus tratos e negligência. E muita situação, lá no meu conselho, muita situação de guarda judicial. Que não é a gente. Né? Vocês só a gente só encaminha. Só que aí, por Quem exemplo... são os principais parceiros do Conselho Tutelar? Hoje, grande parte... O que era para ser, o que na prática é? Essa é uma boa pergunta. Diga os dois, né, Chico? O que era para ser... Que era para ser escola e posto de saúde, principalmente.
né? Sistema de saúde. Era para ser. Hoje o que é muitas vezes é o CRAS, o CREAS, né? Que dá um acompanhamento. Que E por por que escola e posto de saúde? Onde que está a maior população da criança. Deles, né? Da criança. A criança hoje, ela vai na escola, ela tem que estar na escola e ela tem que estar com acompanhamento médico, né? Eu digo baseado nos casos que você falou que mais aparecem, né? Não, mas é isso. Por que eu falo que hoje o parceiro maior é a escola e posto? Quem não está na escola tem que estar. A partir de 4 anos a matrícula é obrigatória, né? E quando eu falo posto de saúde, é sistema de saúde. Né? A gente tem uma problemática de transtornos grandes, né? Em Fortaleza, no Ceará mesmo, no Brasil. Essa questão de saúde mental, irmão, está em todo canto. É horrível. E assim, a gente não tem hoje uma rede em Fortaleza que resolva. Não existe. Rapaz, você imagina no interior. Em Fortaleza não tem. Em Fortaleza não tem uma rede de acompanhamento nesse sentido. Entendeu? Mas as denúncias quando chegam, a gente precisa, né, enviar e apurar pela própria DESECA, né? E aí faz um processo investigativo. Infelizmente, por não rodar, muitas vezes é a gente que faz, né? É uma disfunção da função de conselheiro, mas, enfim, muitos fazem, né? Que não tem o que fazer, né? Tem que correr mesmo, tem que resolver. A gente tem, parece que é um fenômeno, Arthur, na juventude hoje, Jairo. Juventude, a gente coloca ela porque é o centro aqui da nossa conversa, mas é geral. Essa questão da saúde mental, sabe? E a gente que lidar com isso no dia a dia, nas escolas, a gente percebe. Lá na nossa escola, no ano de 18, salvo engano, 18, a gente conseguiu ainda manter a escola havia ganho um prêmio da Unicef. A gente manteve ainda por um ano, às custas deste prêmio, um psicólogo para cuidar dos alunos. Porque é uma coisa que toda escola precisa. Toda escola hoje necessita demais. Cid Clay. Eu estou pegando as escolas, mas vários outros setores precisam. Cid Clay, pelo adiantar da hora, eu queria que você explicasse para o nosso querido Arthur. Como é que pode? O nosso momento, como é que pode? Como é que pode? Eu acho que como é que pode já está auto-explicado nesse momento que nós estamos falando aqui. Como é que pode tanta gente? Eu vou começar com o meu, então. Aí ele vai entender. Para ele. Né? Eu vou explicar na prática, né? Olha, como é que pode tanto jovem, tanta criança ainda precisando de proteção contra a violência. Então, como é que pode é isso? É você se perguntar por tantas coisas assim absurdas que ainda acontecem num período como esse, que nós estamos aqui já nos anos 20 do século XXI. A gente ainda tem coisas assim, tipo aquilo que, problemas que deveriam já ter ficado nos livros de história e ainda estão aqui. Como é que pode a gente ter uma geração de jovens e adolescentes que não estão nem na escola, nem no mercado de trabalho, né? É um número tão grande de jovens que não têm oportunidades de viver uma vida melhor, né? Então, essa é a minha principal situação, né? Como é o que me dá mais revolta, né? Não é à toa que eu tenho 2 trabalhos focados nisso, né? Para tentar solucionar esse problema da forma que eu posso enquanto sociedade civil, né? Como é que pode ter uma geração neném tão grande, né? Em Fortaleza, 70% Ceará, quase, né? E no Ceará. Isso é grave, cara. Isso é grave. E assim... compromete muito a política pública, viu? Pronto. Né? Tu fez o teu como é que pode, ele fez o dele. E fazendo esse link, né, o que me veio em mente automaticamente quando o Arthur falou foi o seguinte: poxa, as políticas públicas, né, eu tive a felicidade de concluir meu mestrado em políticas públicas agora, mas uma questão até rasa, não é uma questão da academia, né, mas as políticas públicas elas têm que ter um marco temporal, um prazo histórico, elas têm que ter um dever de cumprir em determinado passo, né, com as suas responsabilidades. Então a gente está fazendo uma discussão aqui que há 20 anos atrás a gente fazia parecidíssima. Alguns problemas evoluíram, outros surgiram, outros ganharam o lugar de situações pretéritas, mas veja bem, nós estamos em 2023, né? E a gente está falando aqui de violência, está falando aqui de vulnerabilidade, está falando de privações,
está falando de jovens que não estão estudando nem trabalhando, né? E às vezes a gente fala que é como aquela coisa, o país está crescendo, o país está avançando, mas se você não democratiza os resultados disso, né? Se você concentra os resultados disso, a gente também não cumpre o nosso dever histórico, né? Então, como é que pode a gente ser tão moroso na solução, né? Como é que pode a gente ser tão lento na solução de algumas questões tão vitais, né? O Arthur citou o Brizola e eu também sou fãzaço do Brizola, porque o Brizola sempre incluía a questão da criança, né, do jovem. Darcy Ribeiro para mim é o maior intelectual desse país, sabe? Porque se a gente não tiver essa perspectiva, né, de construir ainda para as gerações presentes, mas especialmente para as gerações futuras, um porvir, né? Uma sociabilidade diferente. A pandemia, já que ele trabalhou tanto na pandemia, eu pensei que a grande lição que ia ficar da pandemia seria essa. Qual a sociabilidade que queremos para o amanhã, né? Já que nos vimos todos em situação de que, mesmo a sociedade já sendo tão líquida, como fala o Bauman, né? Com a sociedade já viver tão frágil nas suas relações, nos relacionamentos, nos empregos, a violência, mas todo mundo deixou essas questões como secundárias e pensou, poxa, eu posso ser o próximo a morrer. 2 anos de pandemia, né? E aqui não mudou assim, nada, né? Então assim, poxa, e o que a gente viu foi gente querendo se proteger e querendo que os funcionários não se protegessem, gente fazendo carreata, protegido dentro dos carros para que os trabalhadores fossem para dentro dos trens, dos metrôs e dos ônibus lotados sem proteção. Então, meu amigo, a lição não poderia ter sido maior de egoísmo, né? Então, assim, como é que pode esse estado de coisas? E até quando a nossa inércia com esse estado de coisas? Foi um dos como é que pode mais inspirado deles. Foi. Ele longo e inspirado. Tá só começando. É isso. Não é isso? Como é que pode, como se diz. É grave isso, cara. É grave. A gente falou aqui já nos 2 episódios anteriores sobre a situação da guerra. Nos 2 a gente citou, né? E o Renato Russo, né, pelo menos como intérprete, não sei se é a letra dele, ele fala: o senhor da guerra não gosta de crianças, né? Aqueles que decidem pela guerra, talvez em último plano eles lembrem das crianças. E hoje a gente traz o Arthur aqui e suscita essa reflexão. A gente que quer atuar, que quer colocar nossa força, nossa inteligência na vida pública, poxa, se a gente não tiver um olhar diferenciado para a criança, vamos caçar outra coisa para fazer, como se diz, né? Vamos, né? Não é no espaço da vida pública que a gente deve estar, né? Por aí? É por aí. É por aí e a responsabilidade é maior, né? A gente está trabalhando com a política da infância, da juventude, a gente está falando não somente do presente, mas do futuro daquele país. E tu falou agora que eu fiquei refletindo realmente. Parece que tudo que a gente aprendeu com a pandemia ficou na pandemia. É como se a gente tivesse vivesse uma sociedade. Como se tivesse sido só um reflexo do medo mesmo. Não, que a gente pegou ali, a gente pegou aquele momento, viveu, sofreu, pegou e jogou para trás na história. E aí segue a mesma sociedade, com as mesmas dificuldades, com o mesmo egoísmo, com uma noção ainda contra a assistência social, enfim, parece que agora falou nesse como. Mas os sinais estavam dados mesmo no período pandêmico, porque você via pessoas negando aquele momento. Né? E aí, dá para perder o como é que pode, pessoal? Tá só começando, né? A gente hoje teve a alegria de trazer o Arthur aqui e virão outras pessoas aqui contribuir com esse debate para que a gente possa elevar o nível de consciência da galera e fazer com que a gente tenha uma população cada vez mais ativa. Tamo junto. Segue nossas redes sociais,
fortalece. Vamos em frente. Olha lá. Valeu, gente.